Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Vamos bater um papo sobre a vida pessoal e profissional a partir da comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Episódio oportuno, especial, interessante e, pra mim, teatral. Teatral. Artístico. Artístico é bom. Artístico é bom. É bom. Eu, particularmente, tenho uma conexão com essa parte teatral, artística, que não é minha. Vou explicar. Não é algo da minha natureza, assim, não é algo que eu fui ensinado, não é algo que fez parte da minha vida e tal. Só que eu namorei uma pessoa, a Gabi, que ela virou atriz. Então eu iniciei esse momento aí de entender um pouco, de participar um pouco do universo da arte. E aí ali eu me introduzi, acho interessante, e para a parte de comunicação e de oratória eu já fiz alguns cursos com o seu mestre, o meu mestre, Edson do Avi. E ali, a partir dele, eu comecei a perceber que tem uma potência grande. Seja muito bem-vinda, Lucélia. Muito obrigado pela sua presença. Atriz, professora... Diretora, dramaturga, mãe, empresária e milhões de outras coisas que é melhor não comentar aqui. Vai, Ariana, com ascendente Sagitário, Lua em Peixes, que é o que me deixa ali no Fantástico Mundo de Bob, entendeu? Mas é isso, muita energia, né? Muita energia. Pequenininha, mas assim, potente. Porreta. Já fui mais porreta, mas hoje em dia, né? Porque depois já chegando aos 40, já não é tão porreta assim, é mais... Vamos, pessoal, acredita que vai dar bom. E aí as pessoas vão. Como é que começa a tua vida na arte? É um tanto complicado, assim, porque a gente vem de um lugar muito humilde, assim, então a gente não tinha recurso para ir no teatro. O teatro ainda não se faz um lugar Você é de Brasília, Brasília, nascida e criada em Brasília. Nascida e criada. Meu pai é de Minas Gerais, minha mãe do Ceará. E aí a gente vai no circo, né, que era mais acessível, a gente vai no circo e tal. E aí eu sempre gostei, sempre achei maravilhoso. Gente, palhaço e tal, não sei o quê. E eu gostava do palhaço, mas eu gostava das coisas que eram mais dramáticas, assim, tipo... ele vai cair da corda, meu Deus, como é que eles vão sair desse globo? Eu sempre gostava da coisa mais dramática. Por quê? Não sei. Isso com quantos anos? Isso, sei lá, com 6, 7, por aí. Tá. Tenho poucas lembranças de infância também, né? E aí, depois, quando eu vou crescendo, eu vou pra escola... E aí, na escola, eu vou acompanhar uma amiga que tá indo fazer um teste. Porque que tinha a escolha, né? Ou artes plásticas ou artes cênicas. Eu sempre escolhi artes plásticas porque minha mãe é entusiasta do artesanato. Então, minha mãe faz tudo manual. É ótimo. E aí, eu queria muito ir pro artesanato, fazer coisas com a mão, pintura, não sei o quê, pra agradar minha mãe. Óbvio que a gente Isso ali na adolescência. Isso, pré-adolescência. E aí, minha amiga vai fazer esse teste. Aí, eu acompanho ela no auditório da escola. E aí, eu chego lá... E aí eu vejo as pessoas com muita dificuldade de brincar. E eu sempre cuidei de criança, desde pequenininha, sempre gostei, né? Então sempre sonhei em ser mãe, aí sempre brinquei com criança. E eu falava, gente, mas que dificuldade é essa do povo subir no palco e brincar e tal? Nem tinha consciência. Aí todo mundo saiu do teste, as pessoas não passaram para o teste principal, para o papel principal. E aí, enquanto a professora foi lá atrás falar com o elenco, eu fui lá no palco. Minha amiga estava sentada na plateia, comecei a falar como se eu fosse o personagem, brincando mesmo, e a professora falou, você vai fazer o personagem principal. Aí eu falei, não, nada a ver, não sei o quê. Nisso eu já era diretora do Grêmio, nisso eu já articulava todo o intervalo, fazia trilha na escola, porque tinha um campo verde lá, então assim, já era agitadora. Da menina que sentava lá na frente, pra depois que sentava no meio, quando sentei no fundo, eu era agitadora. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Se eu vou ganhar nota, vamos fazer. A gente estreou no Teatro Nacional. Então, assim, já começou assim. E aí eu era a principal. Era eu e o Emanuel. Eu fazia um personagem que trilhava vários caminhos para achar bons músicos. Porque era uma peça, uma adaptação da peça do Aristóteles, que é As Rãs. E ele procurava bons poetas, porque os poetas bons estavam mortos. E aí, então, ele ia no céu, no purgatório e no inferno, atrás desses poetas. E aí ele trazia poetas que estavam mortos já. Só que a minha professora adaptou e a gente foi atrás de bandas. Então, a gente foi atrás de Mamonas Assassina, Tim Maia, Carmen Miranda. Então, outros colegas interpretavam esse. No final tinha um show e a plateia escolhia, era maravilhoso. E aí fiz esse personagem principal, uma doideira. Professora legal, hein? Glória. Essa professora, Glória, gente, ela é massa. Assim, a que me pegou lá do fundo e falou, vem, garota, vou dar um jeito na sua vida. Porque eu fiquei pensando, caralho, eu queria ter tido uma professora assim. Sim, ela era maravilhosa. Ela é ainda, porque ela ainda faz teatro.
E aí eu comecei a fazer teatro, comecei a trabalhar com teatro muito nova, fiz teatro de rua um tempo, e aí queria também ser psicóloga, porque eu lia livro na biblioteca de psicologia, achava, gente, que linguagem estranha, diferente e tal, mas, vou falar uma coisa que vocês vão me achar um pouco estranha, mas tudo bem, porque a galera do teatro é estranha, né? A galera que procura o teatro também é estranha. Você pode falar isso, eu não posso. Exato. Mas aí, o que acontece? Eu sempre gostei de filme de mistério ou filme de detetive. E de assassino. Por quê? Eu sempre me questionava, o que passa? Sabe aquele meme, o que passa na cabeça dela? Sim. Era tipo assim, o que passa na cabeça de uma pessoa antes dela fazer determinada coisa? Então, eu queria fazer psicologia para entender por que as pessoas faziam tal coisas. Ok, virei professora de teatro. Deu certo psicologia? Não deu, ok. Mas, durante todo o meu processo, eu sou formada no Ducina, né, na Faculdade Ducina de Moraes, que infelizmente hoje está fechada. E aí, durante o meu processo, fui vendo que eu queria ser professora. Aí, essa coisa da professora vem pela uma paixão da papelaria. Aí eu falei, eu queria ser professora só pra ter um estojo cheio de canetas coloridas e muitos cadernos. O meu parceiro Lucas, que já veio aqui, Lucas Mendes, ele falaremos também dele. é apaixonado por papelaria, então a gente se entende aí. E aí, eu virei professora. Literalmente, falei, não, vou ser professora, porque vou ter a possibilidade de mudar alguma coisa, pensando eu. E aí comecei a me formar, me formei como professora, fiz vários projetos sociais antes de me formar como professora. Então trabalhei com muitos meninos em situação de rua, né? E depois eu falei, bom, agora eu vou dar aula numa escola. Eu comecei dando aula com o Edson Doavi. Edinho, eu te amo. Eu quero que um dia ele venha aqui, mas ele está em São Paulo. Ele está em São Paulo. Mas ele que me colocou para dar aula, assim. Eu já tinha participado de projeto social, já tinha ministrado aula, mas ele falou, não, eu vou ali, você vai me substituir. Não, você vai agora ser minha monitora, minha equipe, vai dar essa aula, vai entender como funciona. Inclusive, a maior técnica que eu faço hoje em dia é por conta dele, que são os laboratórios, mas a gente fala disso lá na frente. E aí eu comecei a dar aula, depois eu fui convidada por uma professora para fazer parte da Noato Produções. E aí, quando foi em 2016, ela saiu dessa sociedade. E aí, na pandemia, eu falei, Noato não é a minha cara. Apesar da gente ter tido muitas coisas legais durante a época da Noato, mas eu não era uma produtora, eu era uma escola. Por conta do meu trabalho e do que eu fazia com as minhas turmas e os meus alunos. Aí, durante a pandemia, falei, gente, vou mudar de nome. Não vai ter como. Aí, fui pesquisando, falei com a galera na internet, aí minha prima falou assim, tem uma palavra em Yorubá pra você. Porque eu tava estudando Yorubá, né? E aí, quando ela me mandou a Tumbi, que significa renascer, eu falei, é essa. Explica pro pessoal de casa o que é Yorubá. Yorubá é uma língua, gente, o maior grupo étnico, linguístico, né, que tem. E todas as palavras de lá a gente traduz pra cá, né, pelo menos na Atumbi, e de origem africana. E faz muito sentido pra mim, por conta da minha ancestralidade, por conta das minhas escolhas também religiosas. E fazia muito sentido porque a gente estava ali na pandemia, o primeiro setor a parar, o último a voltar, à margem mesmo, a gente ficou marginalizado durante a pandemia. Eu tive muita sorte que os meus alunos me acompanharam durante a pandemia, então fiz muitos cursos online e eles estavam lá comigo, não soltaram a minha mão, mas foi difícil também. E é só o que a gente faz todo dia. Artista, mãe, empresário no Brasil, todo dia eu tô renascendo, todo semestre eu tô renascendo. E cada processo eu tô renascendo, porque a Lucélia de 2016 era uma professora, a Lucélia de 2024 é outra. E assim, hoje eu tenho muito mais profundidade mesmo, assim, enquanto uma educadora. Fui fazer pós-graduação em arte-terapia, né? Fui procurar outros cursos que me aproximassem mais mesmo da minha missão, do meu propósito, que é fazer o teatro uma ferramenta de transformação de vida. Porque o teatro transformou a minha. O teatro me tirou ali e eu vou falar que é real, né? Pode falar, né? Me tirou ali de um caminho de droga, sabe? O teatro me tirou de um caminho ali que não estava muito legal, assim, sobre as relações que eu tinha, desse lugar de autoconhecimento, de me olhar, de reconhecer minhas relações familiares, o que eu tô buscando, qual é a minha falta, qual é a minha expectativa, o que eu projeto no outro. Tudo isso o teatro me trouxe, né? Aprender a me comunicar foi através do teatro. Eu não sabia me comunicar. Inclusive, no início da minha profissão de professora, eu não me comunicava. Eu era autoritária. Porque, infelizmente, é assim que a gente aprendeu no teatro. E a gente vem dos anos 90, selva, né? Selva, total. Então, assim... E aí, o teatro que eu
que eu pude participar era muito machista mesmo, era um teatro opressor. Hierárquico. E era um teatro assim, quanto mais você é humilhado, melhor, sabe? Mais você é reconhecido, ou quanto mais você humilha. E eu sempre trabalhei muito com homens, então eu vivi muito nesse mundo. Isso depois. Eu repliquei a violência mesmo na comunicação, e foi horroroso. Mas foram os meus alunos e as minhas equipes, porque eu tive várias equipes, que me ensinaram aquilo que eu sempre busquei, na verdade. Olha eu aqui batendo o microfone. Foi mal, Enoque. Porque é isso, eu sempre busquei, eu sempre falei para meus alunos, era um bordão, sem afeto. Mas eu sempre quis ser mãe. Aí e eu sempre cuidei dos meus alunos. Depois que eu virei mãe, aí que eu falava mais, sem afeto. Mas eu falava, ninguém mexe com meus alunos. Eu sou galinha velha, eles estão tudo aqui debaixo da minha asa, só eu. Mentira, sempre foi com afeto. Aí você vai entender nos seus lugares, né? Por que eu tô falando isso pra eles? Por que eu tô replicando se eu tô dando bastante afeto? Aí hoje em dia, eu sou a professora afetuosa demais. Eu sou a professorinha mesmo, assim, afetuosa, que cuida, que cria, não sei o que, não. Me preocupa até demais, né? Mas é isso. Eu tô doido pra te fazer 1 milhão de perguntas, vieram 1 milhão de perguntas na minha cabeça e esse é o grande desafio. Horrores. Esse é o grande desafio de estar onde eu tô, que é o desafio de conseguir escolher uma pergunta de cada vez. Vamos lá. Por que a gente não consegue brincar? Porque você falou isso lá no início e isso me pegou e eu, pelo que eu sei um pouco do seu trabalho, ele envolve essa percepção de se conectar com o brincar de novo, com o lúdico de novo, com a arte de novo, com o que é nosso. Sim. A gente nasce brincando, sem saber. Isso. A gente nasce brincando. O bebê, ele começa a ter as primeiras reações ali, aquelas espontâneas, né, naturais, e depois a primeira interação dele é no brincar. Né? É o sorriso, a comunicação começa ali no sorriso, aí a mãe faz a graça de novo, o pai quem cuida, né, faz a graça de novo, a criança, ela reage, e é isso, ação e reação no brincar. O que é o brincar? É o se sentir bem, é estar presente no aqui e no agora, é saber o que a gente está fazendo junto, isso é o brincar. O brincar não é jogar bola só, né, jogar bola, fazer um jogo, jogar videogame, o brincar é estar presente. E aí, quando a gente vai crescendo, aí capitalismo, todas as coisas, vão cerceando a gente, vão colocando a gente num lugar de brincar é coisa de criança. Ué, por que você tá brincando? O que a gente fala pros adolescentes? Você não é mais criança, né? A gente vai falando, deu 11 anos, você não é mais criança. Eles param de brincar. Hoje em dia, com a tecnologia, então, acabou. Oxe, brincar é pra criança, não brinco. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos, ela brincava horrores. Ela não brinca mais com meu filho, que tem 10. E aí eu tenho que fazer aqui um recorte, que meu filho é autista, né? Então a mentalidade dele é um pouquinho mais pra trás. Ele tem 10, mas tem uma mentalidade de 8. Aí ele fala, nossa, não parece mais minha prima. Por quê? Porque ela não quer brincar. E ele tá brincando. E ele tá brincando. Ele tá brincando de várias coisas. Mas ela com 11 anos, ela não pode mais brincar. Porque é feio. Porque os amigos dizem que é feio. E aí quando eu trago brincar pra dentro de sala, é um terror. E eu que perguntar isso, como é que é o efeito de provocar, que eu sei que você tem muitos adultos. Eu só dou aula pra adulto. É isso que eu ia falar, só dou aula pra adulto. Como é que isso acontece? E eu tô me vendo, eu já tive algumas atividades terapêuticas, etc, que me provocaram ao brincar. Pra mim foi um espaço muito diferente e novo, assim. Sim. Parecia que eu tava sendo uma outra pessoa. E aí ao final foi sensacional. No começo muito travado, muito preso, mas depois uma sensação de... Caraca, que legal isso aqui. Não, eu vendo brincar. É isso, eu vendo brincar. Eu falo, vem brincar comigo. Aí as pessoas, brincar? Eu quero um curso de teatro. Não, mas você acha que fazer teatro é o quê? Porque pra mim fazer teatro é brincar. E numa seriedade de estar presente. Porque é isso, você vai interpretar um personagem, pensa. Uma criança tá interpretando... Eu sempre falo do Matheus, que é meu sobrinho, que hoje ele já tem 20 e poucos anos. E foi o Edinho que fez isso com meu sobrinho. Edinho falou pra ele assim, você é um X-Men. E aí o Matheus chamava o Edinho de tio dinossauro, porque ele imita o T-Rex como ninguém, né, o Edinho. Aí ele falava assim, o tio dinossauro falou que eu sou um X-Men. E aí eu, tudo bem, pode brincar e tal. Até que um dia o Matheus, meu sobrinho, tenta atravessar a parede. Acredita, não? Genial. Ele tenta atravessar a parede. E aí eu chego lá e ele tá berrando, porque ele quebrou o braço. Aí o meu filho, o que você fez e tal, não sei o quê. Aí ele, o tio dinossauro falou que eu era um X-Men, não sei o quê. Aí, primeira coisa, acreditar, né? A gente deixa de acreditar que a gente pode, né? A gente vai procurar outras tantas coisas, ajudas, inclusive, porque a gente acha que a gente não pode. Eu não posso fazer, eu não dou conta de fazer, eu não consigo, antes mesmo até de tentar.
Na cabeça da criança, o brincar é, eu vou atravessar a parede porque eu sou. Então, assim, se eu vou é porque eu sou. Ele acredita que é primeiro. Pra depois ele realizar a ação. A gente fica nessa. Não, eu não sou, eu não vou e não vou tentar porque eu tô preocupado com o que os outros pensam de mim. Matheus não estava preocupado se alguém mais ia validar se ele era um X-Men ou não. Aquele cara que imitava um dinossauro, que pra ele era um dinossauro, secretamente, ele validou falando que ele era um X-Men. Quem mais do que uma pessoa que brinca, um adulto que brinca, quem mais poderia falar pra ele que ele não era um X-Men? Sabe? Porque na cabeça da criança é isso. O adulto é a pessoa que tem o discernimento, né? Então, se o adulto fala, a criança faz ou não faz. Agora, quando a gente é adulto, a gente que tem que falar pra gente se a gente faz ou não faz. Mas a gente não faz porque a gente tá preocupado com o outro. O que o outro vai pensar de mim. Então, quando eu vendo brincar e as pessoas chegam na minha sala e falam, é isso? Eu achei que eu ia fazer uma cena. Mas pra você fazer uma cena, você precisa estar preparado pra isso. Pra você interpretar uma outra pessoa, você precisa estar disposto e disponível para brincar de ser uma outra pessoa. E o entendimento é, a gente já faz isso naturalmente. Porque Diogo, advogado, é um. Diogo, podcaster, é outro. Né? Lucélia mãe é uma, Lucélia professora é outra, Lucélia filha é outra, Lucélia dando uma entrevista é outra. A gente já brinca de trocar essas máscaras, como diz o meu filho, trocar a skin, né? Que agora fala Minecraft. Né? Trocar a skin. A gente já faz isso naturalmente. Porque, por exemplo, não dá pra eu ser a professora que eu sou dentro da minha sala, que é um ensino informal, se eu for dar aula numa escola particular. Não tem como. A linguagem é outra, a idade é outra. Então eu preciso mesmo ter uma outra skin de professora. E aí eu brinco com isso, porque isso se torna leve. E não é pesado, não é pesaroso. Eu vou sair daqui enquanto entrevistada e agora eu vou mudar a minha personalidade. Eu não mudo a minha personalidade. Eu sou várias coisas, eu sou multifacetada. A gente não tem falado que as pessoas são multiartistas. É isso. E todo mundo tem essa disponibilidade. Basta treinar, porque tudo na vida é treino. Não tem como. Vai jogar futebol, tem que treinar. Você não vai aprender a jogar. Nasci jogando futebol. Nasci brincando. Tá, mas você tem que treinar, que uma hora você vai perder. Essa espontaneidade. Então, o convite do brincar é o convite da espontaneidade. E aí, com isso, você vai aprender a se comunicar. Como? Brincar é estar presente no aqui e no agora. Eu estou no aqui e no agora com você, Diogo. Não tô pensando no que eu vou ter que fazer mais tarde, no espetáculo que eu vou ver, no coquetel que eu vou participar, não sei. Eu não tô pensando nisso, eu tô aqui, te dando uma entrevista. E a gente vai rir sobre isso, a gente vai brincar sobre isso. E aqui tá sendo a Skin Lucélia entrevistada. Eu estou brincando. E qual ferramenta do teatro faz com que eu me sinta tão confortável com você? A primeira é, que eu sempre falo para meus alunos, a coisa mais difícil é isso aqui. É o olhar no olho. É você ver e deixar ser visto. Fantástico. Porque a gente só se conecta aqui hoje. Isso Ver aqui... e deixar ser visto. Isso é fenomenal. E isso aqui é muito difícil. Isso aqui é tipo, nossa, a pessoa tá me encarando, ela tá olhando a minha alma, né? Não tem olho, é a janela da alma. Quando você quiser, você me corta, tá? Porque se deixar, eu vou toda a vida. Eu, particularmente, não tô nem a fim de cortar. Pode seguir. Porque é isso, assim. Eu falo, gente, vocês vão fazer um exercício e a parte mais difícil é ficar 30 segundos olhando no olho da pessoa que você não conhece. Uma dinâmica que a gente faz de comunicação e eu acredito que você faça lá também. E aí, o que as pessoas fazem? Se coçam. Ri, tira a calcinha do bumbum, não sei o que, Nana. É o corpo boicotando, gente. É o seu corpo te boicotando, sabendo que você está incomodado. Por quê? Porque hoje em dia você não olha pra pessoa, você não se deixa ser visto. Você posta uma foto da Grécia. Mesmo que você esteja tomando uma casquinha no McDonald's. É curioso você falar esse negócio da conexão visual, porque o que eu falo é assim, como é que você não está conseguindo ter conexão visual com a pessoa, valorizar a pessoa e se sentir valorizado por meio do olhar, e você quer no dia a dia que as pessoas prestem atenção em você? Querem que te olhem, querem que te valorizem lá. Pô, mas você, nos momentos que você tem de valorização... A gente vai perdendo isso, a gente vai perdendo, aí vira um ciclo. A gente vira foi perdendo. Vicioso. A gente foi perdendo a coisa do olhar, do toque. Tanto é que quando a gente volta da pandemia, aí eu tenho o maior cuidado para poder voltar essa atividade presencial, as turmas são reduzidas, eu só tenho até 8 alunos. Nunca tive turma tão pequena, assim. Mas tudo reduzido, todo mundo de máscara e tal. Quando começa a flexibilizar e a gente começa a tirar a máscara, a gente até... Meu Deus, nunca tinha visto seu rosto, que loucura. Isso foi muito curioso. Foi muito doido. Mas o tanto que as pessoas procuraram o teatro para se reconectar. Mas não com as outras pessoas. Consigo. Consigo. Porque ficaram dentro de casa
E elas se desconectaram tentando se conectar com outras pessoas. Cara, calma, isso é Entendeu? isso é muito complexo, maluco. é mesmo. As pessoas se desconectaram por meio de buscar comunicações e trocas com as pessoas, a gente se desconectou de si para poder tentar conectar o que não conectou. Não conectou. Né? Conectava ali vazio. nos 20% ali Era dos vazio. 100% que consegue E conectar. é por isso que tem, pra mim, é por isso que tem um boom nas plataformas aonde as coisas instantâneas parecem preencher a gente, né? O TikTok é muito, não me processem, é muito sobre isso, assim, né? É sobre coisas rápidas e que dá um preenchimento, tipo, uma injeção de dopamina instantânea. E que passa muito rápido e que a gente precisa consumir mais. Por isso que eu acho que tem esse boom, assim, na pandemia, de mais coisas na internet. Era uma busca. Tinha um aplicativo que era uma doideira. Eu usei 2 vezes. Era um aplicativo que você... era do mundo inteiro. Não sei se você ouviu falar, eu não lembro o nome dele. Snapchat? Não. Que você conectava lá, aí era quase uma ligação. E aí só aparecia... Eu acho que só aparecia o rosto, ou só aparecia os olhos de outra pessoa, até de outro país. E o lance do aplicativo era você ficar olhando no olho da pessoa 1 minuto. Não tô ligado, não. Cara, tinha gente que morria de chorar. As 2 vezes que eu abri, uma vez foi um japonês, que ele morreu de chorar, que eu fiquei assim, e eu achava engraçado, né, porque eu trabalho com isso. E aí eu ficava olhando e ele morreu de chorar, e aí depois foi uma senhora, que eu nem imaginava. Tirou, né, que você... Você encostou, você chegou a encostar. E aí, só pra quem não tá vendo. Mas eu tenho noção do espaço. Só pra quem não tá Eu trabalho isso no teatro. Só pra quem não tá vendo, a Lucélia é muito expressiva, eu também, e aí a gente tava pensando nisso antes. E aí agora ela deu uma relada no copo, aqui assim, ó, e eu falei, velho... Mas eu também trabalho isso no teatro, noção espacial. Então, assim, eu sei que o copo tá aqui. Mas fecha o assunto primeiro, pelo amor de Deus. E aí a senhora... Disso. Aí a senhora também abriu, só que ela ficou com um olhar muito de raiva. Aí eu desliguei, eu falei, olha que loucura. As pessoas estão procurando conexão visual, né, virtualmente e tal. Pra expressão. Enfim, E aí quando volta o presencial, eu percebo isso. As pessoas não estão querendo se reconectar, assim, umas com as outras. Elas estão querendo, de novo, se olhar. E aí, que tem tudo a ver com o meu trabalho, que o meu trabalho tem muito a ver com autoconhecimento, de olhar pra si, pra depois olhar pro outro, pra saber o que a gente faz no coletivo. O seu trabalho não é necessariamente, não é que não tenha, não é necessariamente de formação de atores. Não, meu trabalho não é. Não é de formação de atores. Meu trabalho é... Galera do teatro, eu nem gosto de vocês, legal. Tipo, o seu trabalho não é no sentido de formar atores pra serem, pode ser que aconteça. Muitas pessoas já saíram do meu curso e estão trabalhando, inclusive, em Brasília e fora de Brasília. Sim, perfeito. Né? Porque eu também trabalho técnicas iniciais do teatro. Então, assim, você vai aprender coisas que, por exemplo, na faculdade não ensinam, que é a ocupação de espaço, sabe? É tipo assim, a gente vai ocupar um espaço de uma maneira que você vai olhar e vai falar, cara, isso aqui tem uma coisa esquisita, porque tem mais coisa pra cá do que pra cá, sabe? Então, o palco também tem isso, porque se não for proposital, não tem por que a noção espacial ficar prejudicada. E aí o palco muitas vezes é a mesa de trabalho, Sim. é a mesa do almoço, é Sim. a mesa do jantar. Eu falo, é a bandeja do garçom. É a bandeja do garçom. Tem que estar equilibrado, porque senão visualmente causa um incômodo. Agora, se for proposital, beleza. Porque a arte também tem que estar nesse lugar de provocar, pelo menos eu faço a arte da para intencionalidade provocar. ali do ato. Com não atores, inclusive, né? Porque eu não trabalho, porque eu não faço formação de atores. Formação de atores gente, já vou falar aqui, DRT, tá? Não é DST, porque as pessoas procuram como DST. DRT é um registro profissional. Ou você tem, durante uma faculdade, um período acadêmico, ou você tem que comprovar 5 anos de trabalho. Então, nenhum curso livre emite DRT, já estou falando aqui. Era só porque todo mundo procura. Sim. E é horrível. Sim. Que teve um menino que falou, como é que eu faço pra pegar meu DST com vocês? Aí eu... Então acho que não vai estar rolando. Tá, enfim. E aí, nessa questão da educação e da educação não, do brincar, me veio muito, eu já contei aqui nos episódios, e quem me acompanha sabe, amigos conhecem, porque eu tenho esse desafio da espontaneidade. Acho que eu contei isso pra ti, conversei isso com o Lucas e tal. É algo que não é muito comum pra mim, tá se tornando. E eu tô conquistando esse espaço aí, tá? Certo. E um dos maiores fatores que eu coloco como decisivos pra esse momento são minhas sobrinhas. E eu vou colocar o porquê, assim, né? Tem um porquê óbvio delas serem crianças e tal. Só que é muito interessante que ali não tem muito... Cara, eu viro o mágico, eu viro o sábio, eu viro o velho barrigudo, que aí eu boto a almofada embaixo da barriga. Eu viro o cavalo. Eu viro, entendeu? E fala sério, você é a melhor pessoa pra elas, não é? Nossa, elas amam. Não, por exemplo, quando eu vou e não tô muito... Eu não tô muito cansado e tal, e eu não faço
Por exemplo, teve um dia que... Esse dia foi muito legal. Eu cheguei na casa do meu irmão e da minha cunhada, e quando eu cheguei lá, o quarto de brinquedo, que foi um quarto que elas tocaram terror. Aí no quarto de brinquedo, assim, tava muito terror. Tava um negócio, tipo, não entrável. E eu fui entrar, eu falei, Jesus, meninas. Aí elas riram, né? Tudo riram. Aí a Marília falou, pois é, Diogo, tentei arrumar isso aí com elas hoje, mas não deu. Aí eu inventei um personagem na hora. Tipo, deu uma viajada. E falei pra elas que a gente ia arrumar a casa, porque era a nossa missão enquanto pessoas. Melhor brincadeira, eu amo. Pau e tal, e a gente tinha um tempo e cada um... Cara, quando a gente viu, eu tava organizando o quarto inteiro. Aí minha cunhada, quando esse personagem puder voltar aqui em casa, tipo, semanalmente, por favor, obrigado. E aí veio, sabe, a espontaneidade veio disso. E aí dentro desse cenário que eu ia te perguntar deu um boom também de pessoas buscando esse espaço de conseguir se expressar mais, de conseguir não só se olhar, mas conseguir expressar aquilo que elas olharam mais, melhor com as pessoas. E eu vou colocar contextos que já aconteceram comigo aqui. Diogo, preciso fazer uma mentoria contigo. Eu falei, pra quê? Cara, eu não consigo conversar com mulher, com cara e tal. Eu não dou conta. Tipo, eu travo, pipipi, popopó. E aí eu acho que é um contexto possível. Mas tem outros contextos. Tem um contexto de relacionamento na cama. Sim. Tem um contexto de reunião de trabalho. Então, são vários contextos da pessoa, assim, a partir do que eu gosto, a partir do que eu dou conta, a partir do que eu conheço, de conseguir expressar, porque eu não dou conta de prova oral de concurso, de tribunal de júri, e por aí vai. Esse boom aconteceu também ou foi uma percepção dentro da minha bolha ali que as pessoas falaram? Aconteceu. Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso te falar sobre o Roger, que é meu marido. Ele é o tio Roger, ele é o querido de todas as crianças. Qualquer criança gosta do tio Roger, porque o tio Roger é tipo esse. Né? É tipo, o tio Roger chega, olha eu, noção espacial, mas mais ou menos, né? O tio Roger chega e ele vira todo mundo do avesso. Mas é só porque é uma pessoa que está disponível para brincar. Sabe? Que está disponível para estar ali com essas crianças. Geralmente os pais e as mães, tios, por favor, continuem fazendo. É isso, eu porque os pais e as mães, eles cansam um pouco. É mais difícil a gente manter isso, né? Mas a gente faz às vezes. Então, estar disponível para brincar com crianças é também um lugar de muito aprendizado. Então, a próxima vez, fica olhando a atenção plena delas. Como elas se comunicam, como elas entram, como elas embarcam e como não tem tempo ruim. Nós somos pessoas que precisam magicamente arrumar esse quarto. Não está no desafio de arrumar o quarto, e sim, caramba, nós vamos passar um tempo juntos fazendo algo que não é arrumar o quarto de uma maneira chata. É literalmente ser seres mágicos. Sabe? Então, assim, importante você falar isso, porque senão é a crítica aos cuidadores, gente. Pelo amor de Deus, porque também não dá pra fazer isso todo dia. Não dá, não. Você tá maluco. Não dá, não. Tem condição. É por isso que, tios, continuem e façam, tios, por favor. É importante pra gente. Exatamente. Deu, sim, esse boom dessa coisa da expressividade e principalmente sobre essa coisa de estar todo mundo um pouco mais exposto. Muita gente foi trabalhar com a internet, né? E muita gente... se viu querendo largar seus outros trabalhos para ir para a internet, pensando que também era uma maneira muito fácil. Porque tem isso, né? Eu preciso aqui fazer esse recorte de pessoas que falam, bom, eu já tenho um TikTok com muitos seguidores, então eu já sou uma atriz. Porque aí eu vou falar sobre a desvalorização desse trabalho também. Porque apesar de eu não formar atores e atrizes, eu sou atriz, eu sou professora, e o tanto que a gente viu de pessoas se denominando profissionais a partir de vídeos que fazem na internet. Assim, pouquíssimos vídeos com nada de técnica, só copiando o mesmo conteúdo. Enfim, muitas pessoas foram trabalhar na internet, né? Então, para trabalhar na internet, as pessoas precisavam chamar atenção. Então, a coisa vai ficando meio que igualzinha, né? Todo mundo vende igual, todo mundo faz um podcast igual. Qual é o seu diferencial? Eu preciso ter um diferencial? Porque aí rolou isso durante um tempo. Rolou. Todo mundo precisa ter um diferencial. Então, como que eu vou fazer? E aí, eu tive bastante aluno para trabalhar oralidade, para trabalhar expressão e também trabalhar atuação para a câmera. Então, assim, técnicas de teatro para atuação para a câmera. Técnicas de teatro para reuniões online. Hoje eu tô terrível com o meu português. Reuniões online. Teve tudo, porque as pessoas precisavam. E ainda assim não era um lugar de eu preciso me expressar. Eu preciso dessa técnica para que eu possa ser diferente. Para que eu possa ali ter um resultado. Um resultado que é esse resultado. Claro. Sabe? Ainda assim o lugar da expressão virou um lugar
burocrático. Não era uma expressão da naturalidade, Não. é a expressão para se atingir o objetivo. É. Uma trilha muito bem Eu preciso desenhada. de uma expressividade maior porque eu preciso disso no meu trabalho, para ganhar dinheiro. E dificilmente as pessoas colocaram isso num lugar de, caramba, se eu me expressar melhor, aí sim eu vou ter outros lugares. Porque, por exemplo, eu já fui professora de forró pé de serra. E aí você foi falar sobre essa coisa dos relacionamentos, eu já dei aula para homens de como dançar e como, nesse dançar... Cortejar, nossa, é muito antigo isso, né? Cortejar, Entreguei, né? Diogo. Como paquerar. Paquerar também pode. Flertar, crush. Flertar, tipo, dar em cima, Dar né? em cima. Dar em cima de mulher. Era assim, era 5 passos. E aí, na época, a nomenclatura era horrível. Anos 90, né? Era 5 passos para pegar uma mulher. Hit, conselheiro amoroso do forró. Mas já aconteceu, assim, de como. Eu tive um laboratório com Denise, que foi uma aluna maravilhosa, que ela é gigante, psicóloga. Gigante, ela tem quase 2 metros. E Denise, desengonçada toda a vida, tinha que fazer uma personagem que era sensual, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu fiz um laboratório com ela fora do espaço de teatro. A mesma coisa que Edson do Avi também fez comigo. Que eram atividades e desafios para que a gente desenvolvesse a nossa sensualidade. Olha, que legal, cara. E lembro até hoje um exercício que o Edinho fez comigo, que era para desenvolver a minha sensualidade, que era uma personagem super... descolada, empoderada. E aí, olha o exercício. Eu tinha que dar 5, acho que era 5 ou 7 oi para pessoas distintas na rua. E aí, depois eu Edinho, mas pra que isso? E oi, não sei o que. Ele falou, porque você não vai falar bom dia? Bom dia todo mundo fala. Qual é o diferencial para que você saia da sua zona de conforto? Para esse lugar aqui do olho no olho e também para esse lugar da sua expressividade. Porque oi, quando você fala oi, ou você conhece a pessoa, ou é um lugar de intimidade. Claro. Cara, teve de tudo. E aí teve uma história que ele ama, que eu estava nova, né, gente? Pré-adolescente ali sentada no fundo do ônibus. Aí eu vejo um homem maravilhoso entrando, assim, passa a catraca. Aí eu falo, Edinho, Deus fez um blackout, fez um foco nesse homem. E ele veio vindo, mas ele veio vindo na minha direção, assim, ó. Quando eu me levantei, que eu falei, oi, a gente se beijou. Aí o Edinho, mentira. Cara, a gente conta essa história. E aí tem várias versões da história, né? Mas teve o telefone, teve o beijo, teve essa coisa de apagou-se tudo ao meu redor por conta de um oi. E aí tem o... E eu tava disponível, porque eu era adolescente, claro, né, gente? E tem vários tipos de oi, né? Tem vários. Tem vários. Oi. E quando a pessoa não te responde, né? Você fala oi, e a pessoa, quê? O que é? Tipo, manda você embora. Então, eu acho que tudo isso para poder falar que essa busca desse boom da expressividade existiu muito para um lado de eu preciso disso para poder trabalhar, Retornos. mas existiu também aquelas pessoas que se olharam e falaram, realmente? Eu tenho um outro aluno, o Vitor também, que é paciente do Lucas, que foi isso, eu fui mais para dentro na pandemia, eu preciso me expressar de novo, porque se eu não me expressar de novo, eu não vou conseguir conviver em sociedade. Sabe? Eu acho que existiu essa busca também. Claro. Tipo, eu preciso olhar pra mim de novo pra eu poder entender como eu me comunico, como eu falo com as pessoas, como eu me enxergo, porque depois da pandemia eu não sei mais como falar. Principalmente pessoas que ficaram muito tempo sozinhas, né? E esse espaço da rede social, esse espaço da publicação de redes e tal, ele cola. Esse espaço da rede social, ele tem um espaço de você obrigatoriamente se ver. Não tem como. Ou você vai gravar o vídeo, você vai ver se você for postar, ou então você vai gravar com a câmera ali frontal, você vai se ver. E aí eu acredito que isso também deve ter dado uma impulsionada na galera de falar assim, vi isso aqui, eu não quero isso aqui que eu tô vendo, não. As pessoas não se aceitam do jeito que são. Elas não querem. Por que tem tanto procedimento estético, não sei o quê? Fora a escolha. Mas é muito difícil se olhar. Ô, Lucélia, mas eu vou dar um puxão aqui pra ver, que eu quero saber a sua opinião. Porque assim, ó, eu, por exemplo, quando eu comecei a me ver, não é que eu não me aceito. Minha percepção é que simplesmente aquilo ali não sou eu. Vou explicar por quê. Porque aquele personagem que eu tô fazendo pra rede social não é a maneira como eu sou no dia a dia. Sim, mas por que eu tô falando que as pessoas não se aceitam? Elas não aceitam nem essa versão dela. Eu confesso. Porque é uma versão para agradar os outros. Quando a gente vai pra rede social, é uma versão para agradar os outros. Ou para chegar num determinado objetivo. Claro. Né? E tudo bem, ok, normal. Mas é muito... Até o pessoal da área de teatro. O tanto de dificuldade que eles tiveram pra poder gravar um stories. Então. Assim, até hoje. É porque ligou a câmera pra mim, antigamente, hoje tá bem mais tranquilo, mas ainda tem.
Mas ligou a câmera pra mim, meu tom de voz muda, minha expressão facial Mas é muda. muda. A gente se escuta de maneira diferente. Não, a nossa isso voz sim, é isso outra sim. coisa. Mas eu digo, digamos assim, o personagem muda. Eu, particularmente, fico mais formal, fico mais didático, fico mais professoral e tal. E aí, aos poucos, eu falei, caralho, não. Mas dependendo pra que eu também. Se você começar o podcast aqui, por exemplo, pegar os 10 primeiros episódios, caralho, eu me escutando é um saco, pô. Que eu falo, caralho, que chato, muito professoral e tal. Eu não tinha, por exemplo, palavrão era proibido no início, pra mim mesmo, né? Na minha cabeça, eu comigo. Hoje em dia não, hoje em dia é isso aqui. Porque eu sou assim. Eu fui lá conversar contigo, eu sou assim, sabe? Não tem muito... E aí, como eu, por exemplo, particularmente domino técnica de oratório, técnica de comunicação, aí, formato ideal de... Só que aí eu acho que tem até um caminho das redes, né? Do marketing e tal. O menor que pode até precisar isso. A gente começa nesse tom muito 5 passos, tá? Hoje em dia não é. Hoje em dia é um negócio mais natural, é mais solto, é mais fluido. Eu quero ver a vida da pessoa, eu quero saber o rolê dela. Alô? O que tá rolando? Eu acho que esse aqui, Enoque. Esse aqui tá tocando. Eu quero saber tudo, assim. Eu quero saber o rolê. Pegou, não. Eu vou seguir. Mas é porque é isso. Você está sendo visto. Tá. Eu falei esse tanto de coisa pra saber da sua percepção. É isso, assim, você está sendo visto. E aí, quando você está sendo visto, você também se coloca no lugar. Quem vai ver? Pra quem eu quero me mostrar? Como eu vou me mostrar? Porque eu meio que arranjo, assim... Arranjo não é bem a palavra, mas é isso. Eu me coloco nesse lugar dessa persona para as pessoas que eu quero que me vejam. Tá. É isso, você não grava stories para pessoas que você não quer ser visto. Não. Você não põe direta nas redes sociais para as pessoas que você não quer que leia. Você sabe para quem você quer. Por isso que aí, quando a gente estuda marketing e tal, não sei o que, a gente estuda o público-alvo. Então, como é que eu falo com essa pessoa? Porque para falar com determinadas pessoas, eu não posso falar palavrão. Não dá. Entendeu? Como é que num ambiente jurídico... Como que eu vou vender um curso de teatro pra sustentação oral e vou falar palavrão? Não tem como. Agora, dentro da minha sala, eu falo palavrão. Porque pra mim, o palavrão é uma expressão. Eu me expresso com essas palavras. Eu não tô te xingando. Sobre isso. Eu não tô colocando isso pra você. A Letícia veio aqui, sabe? Letrista, e ela falou exatamente isso. É Professora isso. de português, ela falou, Diogo, não existe palavra certa e palavra errada, dependendo do contexto. Então, assim, e é isso. Como que eu vou atingir essas pessoas? Porque eu também sou desse lugar da linguagem acessível. Perfeito. Porque, assim, se você tiver um diploma e não conseguir se comunicar com todas as pessoas, pra mim ele não vale de nada. Concordo. Sabe? Assim, eu prefiro ter uma linguagem mais informal e usar palavras que não são acadêmicas, mas que vai contemplar todas as pessoas, do que chegar aqui e falar pra você sobre Stanislavski, sobre sabe, técnicas de teatro e autores e pesquisadores de teatro, que você vai fazer quê? E como isso vai impactar na sua vida? E é por isso que eu dou aula para não atores. É por isso que eu busco um público de você nunca foi no teatro. Ótimo. Ou então você só viu peças de comédia. Ótimo. Então vamos trabalhar outra coisa aqui. Porque é isso. Esse mesmo pessoal leva a família que nunca foi no teatro, que nunca consumiu teatro, às vezes nunca nem teve oportunidade de estar no teatro. E aí eu tô falando sobre formação de plateia. Eu formo plateia, inclusive, para o pessoal de teatro de Brasília. Legal. Entendeu? Então, assim, pessoas que nunca foram no teatro vão lá e ver. Pessoas que não se comunicam direito, assim, não conseguem, tem dificuldade, um desafio. Ver as pessoas fazendo um personagem. Você fala, meu Deus, é quase um milagre, às vezes. Você vê família chorando, assim, tipo, meu filho não falava, Lucélia. Não, seu filho falava, talvez ele não conseguisse se comunicar com vocês. Né? E aí é uma outra questão, porque eu provoco a família também. Então... Tá vendo? Eu misturo os assuntos. Que massa, que bom. Isso é doideira. Porque o podcast tem a intenção de gerar provocação e reflexão. Não tem a intenção de ficar dando aula pra ninguém. Isso é um saco danado. Ótimo. Então, quando você traz essa percepção da formação, me vem muito a percepção da formação da pessoa a partir de dentro pra fora, e ela começa a se expressar a partir do que ela percebe dentro. Sim. E quando eu escuto isso, pra mim vem uma questão que a gente conversou muito aqui, eu e o Lucas, e aí eu vou fazer essa referência ao Lucas e honrar, porque foi ele que nos permitiu esse contato e essa conexão. Lucas Mendes, tamo junto, meu irmão, e depois a gente vai fazer um nós três, que aí meu irmão, não, vai ser uma confusão da porra. Vai ter que ter café. Vai ter que ter café. E aí, conversando com ele, me vem a dúvida a partir do que eu discuto. O teu trabalho teatral, ele é um trabalho terapêutico, então? Totalmente terapêutico. Até por conta da minha pós em arte-terapia. Então eu fui buscar mesmo ferramentas, outras coisas, no psicodrama também, outros lugares, pra eu falar assim, tá bom, tem a técnica.
A pessoa, se eu ensinar só essa técnica aqui, ela já vai conseguir se comunicar um pouco melhor, falar melhor, vai ter uma dicção melhor, vai conseguir colocar em palavras o que ela sente, porque a gente trabalha as emoções dentro do teatro e tal. Tá, mas só isso? Porque assim, aí eu vou honrar aqui de novo o Edinho. O Edinho me deu uns 3 cursos de teatro, assim, iniciação teatral também, mas o Edinho sempre me provocava. Eu não saía, tipo, eu fiz um curso de teatro e fiz uma peça com o Edinho. Gente, eu fiz essa peça com o Edinho e um dia ele me botou na frente do espelho, que a gente chama de coque banana, que a gente fazia um coque bem assim no cabelo. Eu tava toda de preto e ele me chamou de Perpétua. Isso aí só quem é dos anos 80, 90 vai lembrar, que é da Tieta, aquela velha que guardava dinheiro debaixo do colchão. Eu tava toda de preto, mal-humorada, e ele me botou de frente ao espelho e falou: você sempre andou colorida, cheia de pulseira, não sei o que, o que aconteceu? Não tinha percebido que eu tinha começado a mudar minha vestimenta, o jeito que eu prendia meu cabelo, a minha expressão, por uma coisa que tinha acontecido comigo. E aí saí da oficina do Edinho, caramba, esse cara, que viagem, eu vim fazer um curso de teatro, gente, nada a ver, achei que eu vinha interpretar. E eu sempre quis ser atriz dramática, porque eu, quero fazer as pessoas chorarem, porque sempre fui muito gaiata, e sempre me escondi muito atrás do meu humor. Aí falei, não, quero fazer as pessoas chorarem, né? Quero emocionar as pessoas. E o Edinho me ensinou que na comédia existia um lugar de conexão muito bonito. E através desse lugar também de enxergar e investigar as emoções. E aí depois que o Edinho começa a me mostrar esse tipo de coisa, esse tipo de técnica de material, os laboratórios, essas provocações, os laboratórios eles vêm de uma preparação de ator profissional. E aí o Edinho traz um olhar um pouco mais emocional mesmo, assim, sabe? Dessa preparação de ator. Então, por exemplo, a gente tem um caso muito famoso de uma preparadora de atores da Cidade de Deus. Não posso falar o nome, senão você é processado. E aí o Zé Pequeno tinha que ficar com muita raiva. Isso tem até no documentário. Ele tinha que ficar com muita raiva. E o ator, odiava que pegassem no cabelo dele. E aí, então, essa preparadora de elenco coloca um monte de gente pegando no cabelo dele. E aí ele vai entrando num estado de raiva, até que ele atinge o máximo da raiva dele. Enquanto pessoa, e as emoções dele são emprestadas para o personagem, porque é isso que se tem. E aí ele chega no ápice da raiva quando ele fala, meu nome não é Dadinha, é Zé Pequeno, porra. E ela fala, é aí que você tem que chegar, enquanto personagem. Porque ela falou, você só pode reagir se você falar a fala do personagem. A partir dessas provocações que são preparações de atores profissionais, o Edinho traz um lugar um pouco mais carinhoso, sabe? E eu começo a olhar aquilo e falo, gente, isso é interessante. Isso é legal, tirar a pessoa de um estado, colocar em outro, provocar ela em lugares pessoais, mas que não desrespeite. E aí eu fui começando a buscar e o Edinho fala que eu tenho um plus do laboratório, né? Ele falou, eu te mostrei o laboratório e você deu um plus nele. E aí eu começo a estudar isso, assim, do tipo, como que eu posso colocar o Diogo dentro de uma zona de conforto? Porque eu acho que a zona de conforto é uma banheira de cocô. Eu acho que é bem assim, tipo assim, a gente tá lá, tem um monte de cocô, tá quentinho. Tá quentinho. Aí a gente não sai. Aí a gente não sai, porque se a gente sair, a gente vai sentir o cheiro e vai ficar frio. E aí as pessoas vão ficar olhando pra gente porque o cheiro tá forte, aí a gente fica lá. Aí a gente faz mais um pouquinho, porque tá esfriando. Aí a gente fica lá, porque a gente vai se acostumando com o cheiro. A gente se acostuma com coisa ruim também. Então pra mim, a zona de conforto é uma banheira de cocô. E aí, beleza. Aí como eu faço o Diogo sair da banheira de cocô dele, ou remexer nessa banheira de cocô, a ponto que ele queira outra coisa. Que ele queira tomar um banho de lavanda. É uma metáfora maluca? É. Mas eu fiquei pensando nisso. Como é que eu pego a técnica do teatro? Como é que eu pego uma coisa muito emocional e uma coisa que eu trago, que é minha, que é de olhar as pessoas e saber que ela pode mais. Então, como é que eu faço ela ultrapassar os limites dela, respeitando ali todo o espaço, mas que ela consiga, de fato, sair desse lugar burocrático e desse lugar de, olha como as pessoas estão me olhando, como as pessoas vão me julgar, do estado do ridículo, que as pessoas não gostam de ir pro estado do ridículo. Entra nisso aí, por favor. É, assim. Do ridículo. O estado do ridículo também é um estado da brincadeira. Então a gente tem muito. Quando a gente vai pra rede social, eu vou pro estado do ridículo, onde eu faço as pessoas rirem, e isso vai engajar a ponto de eu ter um resultado financeiro. Porque quando eu falei das minhas sobrinhas, por exemplo, com elas eu entro no ridículo facilmente no meio da rua. Aí, sozinho, sem elas, sim. Não sei se eu entraria, não. E aí, mas tem um estado do ridículo presencialmente que ele é diferente. Se não for um estado do ridículo para chamar a atenção, que eu acho que é o desse da rede social,
É um estado do ridículo do tipo, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão me julgar. Uhum. E aí, se as pessoas me julgarem, talvez elas não gostem mais de mim. Ou, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou me mostrar tanto? Porque quando a gente vai pro ridículo, e isso tem muito no estudo da palhaçaria, quando a gente vai pro ridículo, a gente é uma lente de aumento daquilo que a gente gostaria de ser, daquilo que a gente pensa, que a gente pensa muitas coisas ridículas, assim. Sim. Só que a gente não assume, porque existe esse espaço do julgamento. Então, assim, quando eu coloco um aluno para brincar, tem um exercício que é muito bom desses do laboratório, que eu falo, gente, eu amo, que é eu ponho um aluno para imitar galinha. Já botei vários advogados para imitar galinha. Vários. Maravilhoso. E aí eles falam, qual é a necessidade de eu imitar uma galinha? Eu falo, quando que você ia fazer isso na sua profissão? Nunca, tá? E aí, quando que você ia ver uma galinha falante? Ah, só em desenho animado. Quando foi a última vez que você viu um desenho animado? Ah, muitos anos. Tem filho? Não. Tem filho? Tenho. Veja o desenho animado, mas não presta atenção. Por que que você não se permite ir para esse lugar da imaginação? Você já imaginou um desenho animado, uma galinha advogando para outra? Tipo, defendendo o ovo da outra? Não, nunca imaginei. Mas, Lucélia, o que isso vai me trazer? Isso vai te trazer uma ampliação no seu estado. Repertório. É, lúdico, sabe? Imagético mesmo, para que isso, a sua criatividade sendo aflorada, quando você pegar um processo judicial bem burocrático e tal, não sei o quê, você sai dessa caixa de pensar, eu preciso mandar para cá, vai ter para tal instância, vai fazer não sei o quê, e você vai olhar para ele e vai falar, cara, eu posso fazer uma coisa que ninguém fez ainda. Imagina se esse cara defende esse cara, num sentido assim da brincadeira, se essa galinha defende essa galinha por conta do ovo de não sei quem. É literalmente você ampliar o seu espaço de imaginação, sabe? Parece bobo, parece assim, parece até... Ah, sério, muito nada a ver o que você tá falando. Mas quando você coloca isso na prática, um advogado, e eu tive agora o Pablo, um advogado que imita uma galinha, ele deixa de se preocupar com o que as pessoas do escritório vão achar se ele, de repente, pega um processo e faz diferente. É isso, é esse lugar. Eu não quero fazer... Nossa, quando eu falo, teatro é uma transformação de vida. Eu não quero fazer um milagre na sua vida. Não sou Jesus, não tenho essa pretensão. E também não agrado todo mundo ainda bem, sabe? Mas você vai sair com uma pulga atrás da orelha do meu curso. Porque eu vou te provocar em um lugar que nenhuma outra escola de teatro vai te provocar. Nenhuma, porque todas as outras oficinas vão te colocar para fazer técnicas, apresentar um espetáculo e ir embora. Eu vou te colocar para brincar, para brincar, para brincar. Vou te provocar num lugar que você vai falar, oxe, como é que essa mulher me conhece? Como é que ela sabe que, sei lá, que meu avô só falava para eu ser uma pessoa boa e ela tá falando para eu ser um personagem malvado? Como é isso? Como é que ela sabe disso? E como ela sabe que isso era uma trava pra mim e que se eu passar por essa trava, talvez eu consiga aceitar um pouco mais, que eu não preciso ser uma pessoa boazinha pra todo mundo e sempre me lascar. Você tá falando aí... É uma doideira? Eu há algum tempo venho tentando me conectar onde que eu perdi um pouco dessa naturalidade, dessa espontaneidade, ou que eu achei que eu tinha perdido, e onde que começa a resgatar. E aí você falando, me lembrou muito das aulas do Edinho. Acho que foram os momentos que eu mais me vi, assim, improvisando, que ele tava dando muita aula de improviso e storytelling. E foda-se, tava improvisando e independente do que acontece. Eu tenho uma frase do Edinho que ele falava, que eu memorizei muito, que é: o que vier que seja bem-vindo. Nossa! O que vier que seja bem-vindo, o que vier que seja bem-vindo, o que vier que seja bem-vindo, o que vier que seja bem-vindo. Não, e ele falava, até merda, tem que botar pra fora. Tudo ele falava, até cocô, tem que botar pra fora. Tudo, ele falava, nenhuma ideia é ruim. E aí eu acho que... E eu conheci o Edinho em 2016. 16, 17, por aí. E aí hoje me vendo nesse momento presente e pensando nas evoluções de trajetória, cara, me vem muito assim o Edinho e nas percepções dele. E ou seja, processo também, né? Etapas e aí tem um processo terapêutico e tal, dentro dessa maneira. Quando você trouxe o advogado falando, imitando a galinha, me veio essa ideia da criatividade, só que me veio também a limitação da criatividade dentro dos espaços que a gente vivencia. Total. Que é que ele, querendo ou não, ele tá limitado. E aí, com a possibilidade de, que é o que eu falo às vezes da mentoria de comunicação, de ter um espaço seguro, acolhedor, confortável, de você ser ridículo, e que as pessoas que estão ali estão preparadas a lidar com o ridículo, com o desconfortável, me parece que aí nessa hora a gente ganha repertório para poder lidar com o desconfortável em outros momentos,
E também entender que tem espaço, sabe? Pra Sim. poder... Não, e se o outro tá sendo ridículo também, você vai rir e não é da cara dele. Você vai rir, inclusive, de nervoso, porque você sabe que vai chegar a sua vez e porque você se identifica. Legal. Então, se tá todo mundo sendo ridículo, por que que eu vou me vetar? Por que que eu não vou falar essa ideia como o Edinho fala? Manda pra fora. Por que que eu não vou falar? Porque, de repente, minha ideia é boa. Eu só tô aqui tolindo ela porque uma vez me falaram que ela não cabe no meu espaço de trabalho, na minha casa, no meu relacionamento. Mas ali eu posso, porque também não sai dali. Tudo que acontece fica lá. Se você mostra a sua vulnerabilidade, porque existe também esses espaços, pelo menos na minha oficina. A pessoa vai falar, é isso. O Pablo, que é esse meu aluno advogado, ele também é grandão, 2 metros. O que esse homem chorou na minha aula... O próprio Lucas, o que esse homem chorou, sabe? É isso, o que as pessoas se permitem fazer, infelizmente, aqui não dá, na vida não dá, não é permitido. Então você vai lá, aí esse cara de 2 metros, vai lá, chora, fala sobre o amor que ele tem sobre os filhos, sobre a dificuldade que ele tem de colocar a emoção dele pra fora, de falar sobre ele, aí ele faz um monólogo no palco, sozinho, falando, eu tenho medo de me expor. Puta merda. Mas eu tô aqui me expondo. Um texto que ele escreveu. Que a gente, fez tudo pra ele escrever. Mas eu tô aqui me expondo. Eu tô aqui, não chamei meus amigos do basquete, porque eu achei que ia ser julgado, mas eu tô aqui, papapá. Sou eu, esse aqui sou eu, tremendo, suando, e dizendo que chorei, que eu amo meus filhos, e esse aqui sou eu. Se expondo, cara, de uma maneira que ele não ia ter como fazer. E aí, é isso, ele tem mais coragem pra chegar no ambiente de trabalho e falar, então, isso aqui eu não me sinto confortável de fazer, não quero pegar esse processo, Digo não aqui, quero... digo sim ali. Saber os seus limites. Você me lembrou de uma habilidade de comunicação que eu venho trabalhando muito fortemente, que é a comunicação contributiva. E eu faço ela muito duelando com a comunicação útil. Que é muito na percepção de que uma comunicação útil é algo substituível, é algo trocável, é algo que qualquer um faz. E a comunicação contributiva é o espaço de poder contribuir com novidades e aceitar também com novidades. E esse espaço me parece um espaço muito interessante em alguns momentos. De inovação, de criação, de solução de problema. Sim. E o Edinho traz isso, né? Essa coisa de aceita a ideia do outro. Aceita a ideia do outro. Antes de você dizer não, diz sim. Aceita a ideia, porque a gente já vai assim, você vai me perguntando e eu já vou respondendo aqui na minha cabeça, aí às vezes eu já até desassocio, não consigo saber o que você vai me perguntar lá na frente. A gente faz isso o tempo inteiro. Ou então, eu posso não concordar com você, mas aí eu preciso te colocar a minha ideia, porque talvez a minha ideia, porque eu sou professora de teatro, eu também trabalho oralidade, então a minha ideia vai ser melhor do que a sua. Uai, você tem uma outra visão, você trabalha, você é advogado também, você faz um podcast. Talvez o que você traga pra mim, eu vou falar, nossa, não tinha pensado nisso. Não é porque eu sou professora de teatro que eu vou saber todas as respostas, inclusive sobre comunicação, né? E aí é por isso que eu aceito vir aqui e falar, deixa eu ver o que Diogo tem aqui pra poder me trazer, porque é interessante, ele fala umas coisas meio viagem, eu gosto, sabe? É isso, é por isso que tem parceria com o Lucas. Gente, o que é esse psicanalista, psiquiatra, psicólogo, será que ele é 300 coisas, né? O que ele tem pra me trazer? O que eu tenho pra levar pra ele? O que a gente troca? E é uma troca muito doida, porque, por exemplo, nesses laboratórios que eu faço, as pessoas falam. E elas falam sobre traumas. Elas falam sobre episódios que elas nunca falariam pra ninguém. Elas falam sobre alegrias que elas não querem compartilhar com outras pessoas, com família, com parceiro e tal. Que mexeram com a expressão dela. Com a emoção delas. E que modificaram elas, de alguma maneira. Dentro desses laboratórios, tinha um que o Edinho falava assim, traz alguma coisa que te transformou. E eu também uso isso, só que eu intensifico, né? E aí, quando eles trazem isso, às vezes eles desdobram. Isso já aconteceu na oficina do Edinho também. De uma aluna desdobrar a ponto dele ter que cancelar a aula. Ela foi tão fundo na emoção que não tinha como continuar, sabe? E aí o Lucas vem nessa parceria comigo. Do tipo, Lucas, você é o cara da saúde mental. Ainda mais depois da pandemia. Ninguém colheu tudo ainda da pandemia, gente. Não. A galera ainda a gente ainda vai desdobrar os trem. E aí é isso. Às vezes, com 20 alunos em sala, e aí uma aluna fala pra mim sobre um abuso sexual, eu vou acolher ela, mas talvez eu não consiga acolher todos. Aí um aluno fala sobre suicídio, tentativa de suicídio. Aí eu, Lucas, é você quem vai aqui respirar com ele antes dele ir embora. Porque ele não pode ir embora remexido pra casa. É terapêutico. Ele não pode ir embora remexido. Porque se ele for embora remexido, eu sou irresponsável. Sabe?
Lógico, vai remexer? Vai. E eu me coloco à disposição. Tem aluno que me liga meia-noite. Professora, eu tô pensando sobre isso. Pense, reflita, mas lembra que isso é seu. Eu sou a pessoa que falo, você vai falar o que você quiser. Você que escolheu falar sobre isso. Lembra disso também. Não vem botar tudo na minha conta. Vamos a autorresponsabilidade aqui. Mas saiba que tem uma segurança aqui. Porque se você não conseguir sair daqui hoje, pensando nisso que te aconteceu, vai ter esse cara aqui que vai saber pelo menos segurar na sua mão. Eu também vou. Mas aí esse cara aqui, ele é da saúde mental. Foi por isso que quando eu conheci o Lucas, aí o Lucas falou assim, cara, você precisa conhecer o Sueli. A gente fala um do outro pra todo mundo. Exato. Vai na padaria e fala, tu conhece o Lucas? Muito aí ele fala, tu conhece o Sueli? A gente já... Muito massa. E aí olha como é que os pontos vão se conectando. E aí eu entrevistei Elvis. O Elvis é um psicoterapeuta e arteterapeuta. Uhum. E aí ele escutou o episódio com o Lucas e falou, me coloque em contato com esse cara, por favor. E aí eu coloquei os dois em contato. E os dois devem estar em contato hoje. O espaço do Mexer, se você contou, né, um episódio, eu vou compartilhar também. Eu lembro de uma aula minha, que o aluno me chamou no final. Ela tinha muito desafio de expressão. Muito. E ela me chamou no final, ela falou, Diogo, eu entendi de onde que vem meu desafio. E ela contou um caso de abuso. E é aquela, né? A gente vai trabalhar, e inclusive hoje em dia eu sou da mentoria pra quem faz terapia, pra quem faz acompanhamento, porque Sim. Tem hora que o negócio avança na comunicação. Não, e tem hora que você tem que falar, então isso aí é com o seu terapeuta. Isso, eu falei. Eu falo também. Segunda-feira eu falei. É porque Hoje você é homem ainda. Em mim existe uma projeção de mãe. De mãe. Que é um pouco mais pesado, assim. E a galera... E eu sou essa pessoa mesmo. Eu falo que a coordenação pedagógica é o meu meio-fio. Sempre meu espaço sempre teve meio-fio na frente. Aí eu sempre sentei com as pessoas. Vai, conta. Aí a pessoa conta. No sério, então, eu me identifico como uma pessoa gay agora. Evangélico. Com namorada dentro da mesma sala. Eu dando aula pros dois. Já quase pra casar. No sério, me identifico como uma pessoa gay agora. E agora vamos contar pro seu pai. Tipo, eu tinha que me meter nisso? Não. Mas eu sei que o processo abre para que a pessoa tenha intimidade suficiente e segurança para falar isso para mim. Um adolescente. E ele sabe que ele pode contar comigo, sabe? Então vai, é isso, é muito doido, mas em algum momento você tem que falar. Você colocar o limite, não tem jeito. Antes da pandemia eu não botava limite. E aí eu sofria. Eu sofria muito, porque eu pegava o rolê de todo esponjona, mundo. né? Esponja, absorvia por onde todo mundo. Só que aí depois da pandemia eu falo, então isso aí especificamente é com o seu terapeuta, não é comigo. E se você quiser ter um cara aqui dentro que pode te ajudar, que é o Lucas. Eu também tenho digo. Um pouco dessa pegada assim também, porque... Mas é porque tem coisa realmente... E tem essa projeção. A projeção da mãe, ela é do tipo assim, você vai resolver meus problemas. E aí quando a gente pega no lugar, tipo assim, né? A gente sabe o que é. A gente identifica. Fala, eu já sei o que é isso aí, desse aluno. Eu já sei o que é desse mentorado. Eu já sei o que é. Deixa ele descobrir. Quando ele descobre e quando ele sabe que a gente sabe... Aí não é só a projeção, é tipo assim, eu partilho uma coisa com você, você sabe uma coisa minha. Então você também é responsável por essa coisa. Aí você fala, opa. Exatamente. Não sou não. Eu falo que eu sou o canal, a ponte, sabe? É bem maluco. Lucélia, a gente tava falando muito da percepção da comunicação interna da pessoa com ela, dela se descobrir, dela se perceber, dela entender como é que, de onde que vem, pra onde vai, tem da expressão com as pessoas. Sim. Só que eu queria entender, ou escutar de você, nem entender, que aqui não é pra isso, mas te escutar em relação à capacidade que as pessoas vão adquirindo, ou tendo possibilidade de adquirir, em relação a receber a comunicação das pessoas. Porque teve uma hora que eu te escutei falando assim, em algum momento a gente começa a ter maior percepção sobre o que o outro tá falando pra gente. Sim. E aí quando você falou da ideia de ser mãe, de colocar limites e tal, eu acredito que esse é um espaço de necessidade de aprimoramento de comunicação. Sim. Que a gente precisa também saber lidar com a comunicação que vem do outro pra gente. Sim. Cada um tem que assumir sua responsabilidade? Tem. Enquanto ninguém faz, né, todo mundo que faz a turma, né, todo mundo faz mentoria com o Diogo. Não é todo mundo faz terapia com o Lucas. Não é todo mundo faz terapia com o Lucas, a gente vai aprendendo também a lidar com os contextos que estão postos. Que a gente não tem como também cortar. A gente briga por eles, a gente luta por eles, a gente luta pra que mude tudo, mas tá posto, né? E aí tem essa percepção desse trabalho também de aprimorar ou olhar a possibilidade de mudar um pouco essa comunicação da pessoa comigo? Da minha reação em relação à pessoa comigo? Totalmente. Um exercício fácil que é uma brincadeira e que sempre dá um bololô. Telefone sem fio. Eu faço pra caramba. Eu também. Sabe por quê? Porque a gente não tá acostumada a escutar o outro. Ainda mais hoje em dia, Diogo, escuta no 2, mas escuta metade do áudio, o Lucas é desse. Escuta metade do áudio, já responde, nem sabe o resto do áudio. Que ele pergunta o que era que você falou mesmo. Mas ele escuta pra caramba no trabalho dele, né? Claro. Então tá desculpado, amigo. Mas tem isso, a gente não é acostumado a escutar as pessoas.
as pessoas podem fazer 300 perguntas. Por exemplo, no início eu falei 1000 coisas. Você captou o que você queria falar, mas talvez as pessoas nem iam captar o que eu estava falando. Sim. Talvez elas iam falar assim, isso aqui eu sei. Então eu vou responder aquilo ali, ou então vou puxar uma coisa que eu sei, que é pra eu já dar uma resposta. Então quando elas vão pro teatro, pelo menos na minha oficina, elas não conseguem escutar nenhum comando. Tipo, andando pelo espaço. O quê? Anda pelo espaço. Agora você vai olhar pra uma pessoa. Mas de qualquer jeito, como é que eu olho pra ela? Não sei o quê. Aí quer todas as informações, quer tudo mastigado também. Porque vem tudo mastigado. Não, peraí, mas você tem o seu processo, vamos descobrir. Legal, vamos descobrir. Olha pro outro, como que eu vou olhar? Do jeito que você quiser. E se ele olhar pra mim assim? Recebe. Recebe como? Não sabe receber? Não. O comando dado foi né? O resto não foi disso. Você só tinha que olhar. E aí, é uma coisa, né? E aí quem chega na minha oficina querendo ser ator, porque tem esses, e eles são bem-vindos também. Aí tem a coisa do fazer, né? Vou fazer muito, eu vou não sei o quê, E aí eles esquecem do simples. Que já tá lá. O essencial é simples. O simples é literalmente estar. Você já tá. Tá presente? Ou você tá pensando no boleto, ou você tá pensando não sei o quê, ou você tá pensando em como você vai olhar. Em vez de você pensar como você vai olhar, olha. Porque você vai ter a reação do outro. Aí quando você tem a reação do outro, aí você pode também reagir. Mas você tem a primeira ação, que é olhar. Anda e olha. O que você vai receber, esteja aberto para isso. Diga sim, como o Edinho fala. Uhum. Diga sim, recebe. E aí, o que você vai fazer com isso? Não vou fazer nada. Ok, é a sua escolha. Mas tem muito isso. O escutar, para mim, é uma coisa que eu trabalho muito em sala. Muito, assim, às vezes faz roda, 20 pessoas, vai escutar um por um. Aí você vê, né, a galera, que saco, não sei o quê, não sei o quê. Vai escutar. O Rafa, que é um grande amigo do futebol e também professor de yoga e também um dos meus professores de yoga, ele dá os comandos, ele vai dando os comandos e a aula dele é muito didática, comandos muito claros e tal. E aí tem um negócio que eu me peguei na última aula dele, deve ter umas 2 semanas, no sábado. Ele dá o comando e ele fala: o exercício e a prática de yoga também é um exercício de atenção e de escuta. Uhum. Eu não falei pra ninguém virar o pé. Por que vocês já estão se antecipando? Principalmente quando você faz de um lado, quando você vai fazer do outro, você já sabe qual que é? Sim. Aí o pessoal começa a antecipar. Aí eu me vi antecipando ele. Eu ainda não dei o comando pra virar o pé. É um exercício de escuta. É um exercício de esperar o tempo. E tem momentos também da prática que ele fala: livre. Então você pode fazer o movimento que o seu corpo pedir. Que também tem esse espaço. E aí, falando de corpo, dentro desse desafio que vem pandemia, pouco contato e etc. E também o desafio de poucos momentos presenciais. A gente está melhorando um pouco isso, está voltando aos poucos e tudo. Algumas empresas que eram 100% telepresenciais estão percebendo que precisam do contato físico. E eu entendo, e pelo que eu já estudei, o ser humano, ele é toque, ele é contato, ele é movimento, não tem como. Como é que é o trabalho corporal para além da expressão da oralidade? O verbal é a última coisa, né? Isso que o verbal é a última coisa. É tipo assim, você se comunica de tantas maneiras que o verbal... A gente falou até agora de uma porrada de coisa, tudo do oralidade, via de regra, e agora que a gente tá entrando no mais importante. E aí o que acontece? Você falou sobre a movimentação do corpo e você falou sobre esse espaço de querer se movimentar logo, né? Na aula de yoga. Eu achei que eu nunca ia conseguir fazer yoga porque eu sou muito acelerada. Eu amei fazer aula de yoga porque eu sei escutar. E eu adoro receber o comando com calma. Eu não sabia disso. É delicioso. Até o dia que eu fiz yoga. Eu falei, cara, eu gosto de escutar o comando com calma. Aula da Malu, beijo pros dois. Porque eu gosto de fazer mesmo com calma a coisa, o comando, assim, pra eu poder entender e depois replicar. Aí, pra replicar, eu bora. Sou acelerado. E aí tem isso. Eu sempre falo pros alunos, o trabalho do ator também é controlar a ansiedade. Se você botar uma roda assim e falar, contem até 20... aleatoriamente. Ninguém pode contar o mesmo número. E não pode ser jogralzinho, né? 1, 2, 3. Aleatoriamente. A primeira coisa que as pessoas fazem é... Uai, vocês não respiraram por quê? Vocês podem contar, mas tem que contar rápido? Quem foi que pediu pra vocês contarem rápido? Quem foi que pediu pra você falar de uma vez, pra você dar um socão? Por que vocês não se olham? Se olhem, respirem. Aí vocês vão ver que depois que vocês começarem a respirarem juntos, enquanto coletivo, movimento, é corpo. O corpo tá ali respirando, junto. E aí vocês vão entender que alguém vai falar 1. E que vocês podem passar mais 10 minutos em silêncio. Pra outro falar 2. Porque vocês vão saber quem vai falar.
Não vai precisar falar, vai, Diogo, agora é você. Vai não sei o quê, vai fulano, vai não sei o quê. E beber uma coisa, sabe, surreal e correndo. Porque é esse lugar da ansiedade. A pandemia também trouxe. E o Brasil é o país mais ansioso, né? Tu sabe? Tô ligado. Então, assim, a gente também tá enfrentando uma onda muito difícil. Então, o tempo inteiro a gente quer. A gente tá aqui conversando, nós dois, que fala pra caramba. O tempo todo a gente tá aqui, ó. Eu mesmo tô agoniada, porque eu tô limitada. Eu tenho ocupação de espaço, mas olha, sinceramente, aqui ficou delimitado pra mim, viu? Eu sou pequena e as coisas são grandes. Eu não tô tocando no chão, gente, na cadeira. Então, eu gosto muito de me movimentar. Eu falo me movimentando, sabe? Porque eu acho que o verbal é a última coisa, o meu corpo pede pra falar. No teatro, pra mim, é a mesma coisa. Porque a gente tá falando sobre ação e reação, num estado presente no teatro. Antes da fala, antes de qualquer coisa, o público tá lá. Aí já começa, o público tá presente. O público tá ali, olhando. Ele quer alguma coisa. Quando um ator, isso é o meu ver, tá? Dentro do meu trabalho. Quando um ator entra em cena, ou quando você entra pra poder fazer uma defesa do seu cliente, ou quando alguém entra na minha sala, você está. Você está lá. Pum. Isso aí pra mim já é o suficiente. Porque a partir disso como você se sente? O que você precisa fazer? Que pessoas são essas? Porque, por exemplo, lá na Atumbi, quando as pessoas chegam, tudo assim, né, no primeiro dia. Oi e tal. No último dia eu tenho que segurar pra não tirar a roupa, porque o povo tá, e aí, não sei o que, cadê seu filho? Assim, eu sou a pessoa que já chegou, oi, tudo bom, não sei o que, já quero abraçar. Como você recebe isso? E mesmo se eu não falasse, se eu já chegasse te abraçando, o corpo já tá falando antes. Você coçando sua barba já tá falando, porque você tá pensando sobre isso. Inclusive, você tá pensando como você vai aplicar todas essas coisas dentro da sua mentoria. Caraca, como é que eu posso aplicar essa parada aí e tal? Vou fazer aqui um exercício, ou então vamos trocar aqui exercício. Porque o corpo fala, literalmente. Tem um livro super famoso, o corpo fala, não sei o que. Tá ali em cima. Mas tudo fala. Tudo. Antes do verbal. O verbal é a última coisa. A nossa comunicação, ela se dá a partir do momento que a gente está presente, que os dois corpos ou mais estão presentes. E aí, conecta a respiração desses corpos. Conecta o olhar. Acabou, a comunicação já está estabelecida. Aí o corporal no teatro vem, chega todo mundo travado. Todo mundo travado. É surreal. A minha nomenclatura é uma ex-fumante, porque eu tô 15 dias sem fumar e tô parando, depois de 23 anos, graças a Deus. Graças a mim. Parabéns. E aí, eu vou fazer 40 anos. Cara, tem gente que chega lá com 18, Diogo, não consegue fazer o que eu faço. Lógico, existe uma técnica, existe um treinamento. Eu não tenho a disciplina, né, como o cantor de ópera tem, porque tem que ter. Porque o músculo ele tem repertório, ele tem lembrança, tem memória. E aí você falou da ansiedade, ainda tem as doenças psicossomáticas. Total. Então nessa hora o corpo deve estar... O pessoal que não se comunica já chega assim, ó. Primeira coisa. Travadaço. Aqui, tudo pra dentro. A voz vai pra dentro, tudo vai pra dentro. Quando ele entende que o ombro dele pode rotacionar... Eu falo isso em um dos vídeos, cara, é sério. O aluno chega e fala, sério, eu não sabia que meu ombro rotacionava. Por quê? A vida toda aqui trabalhando dentro de um computador, não sei o quê, faz um trabalho burocrático. Daqui pega o carro, do carro, ou então pega o ônibus, vai pra casa, come, deita, telefone, não sei o quê. Levanta no outro dia, tudo duro. E é muito legal, o aluno no primeiro dia, eu tenho uma aluna de mentoria muito clássica, que ela chegou no primeiro dia pra dentro, cabelo no rosto, se tampando. A última mentoria, ela chegou num salto alto, peito pra fora, cabelo arrumado. Eu falei, e não que precise disso. Não que precise disso, não é sobre isso. É sobre o que evidencia... Mas quando a pessoa entende esse lugar e ela quer colocar no externo, é a primeira coisa. É intencional. A gente vê. E é isso, as pessoas não sabem o que o corpo é capaz. Por que todo mundo fica muito chocado nas Olimpíadas? Todo mundo fica, como ela consegue fazer isso? É mesmo. Por que existe uma coisa assim, meu Deus, isso é surreal? Não, é capaz, gente. É possível. É mesmo. E eu falei disso com meus irmãos. Possível. Eu falei, cara, o mais interessante que eu fiquei reparando nessas Olimpíadas especificamente, eu falei, cara, eu fiquei reparando os biotipos de acordo com o tipo da atividade física desempenhada. Sim. O tipo do esporte. Cara, são corpos assim, ó. De todos os tipos e todos fazendo algo. E você vai falar que isso não é arte? Você vai falar que isso não é arte? Disciplina, treinamento, consciência corporal, expressividade... Tudo do esporte. É arte, gente. É necessário. É necessário ter criatividade para poder pensar num duplo carpado, não sei o que. Toda a plasticidade do negócio. Sabe? É tipo... E na coisa mais boba, no figurino.
sabe? Tem um Não é negócio que eu bobo o reparei. figurino, né? É. Mas principalmente sobre o lugar da consciência corporal. Tem um negócio que eu falei com meus irmãos, que é a passada do atleta, dos atletas ali, que o pé vai na bunda na hora de correr. Eu falei, nossa, olha a plasticidade desse movimento. Eles correm parecendo, assim, que estão fazendo um movimento consciente e intencional que dá a maior tração, talvez. E é alta performance. E se Total. você for pensar na profissão teatral, é alta performance. A gente entrega tudo no Isso palco. aí, E é a mesma coisa que o atleta. Machucou, acabou. acabou. É o nosso corpo, a gente só tem o nosso corpo. Eu sou professora e eu tenho um pé lesionado. Nossa, pra mim, assim, foi... Caraca, como assim eu não vou, tipo assim, não vou poder dar aula? Porque minha aula é movimento. Uma vez até me perguntaram assim, antes de eu engravidar, né? Era meu sonho ficar grávida, ter um filho e tal. E aí eu tava fazendo um espetáculo, a gente tava sonhando com o espetáculo, ele nem nasceu. Que era sobre mulheres que se encontravam numa sala de quimioterapia, né? E aí... mas é a realidade, para. Que todo mundo se choca. Como vocês iam fazer isso? Não. O meu choque foi de interesse de Tá. ver um Eu ainda espetáculo como ainda esse. quero fazer. E Não 4 foi mulheres. choque de fazer... Não, Tá. eu sou dos que querem ver esse tipo de espetáculo. Porque é isso, eram 4 mulheres em estágios diferentes, né? E aí perguntaram assim, se você... Eu Lucélia, intérprete. Uhum. Se você pudesse escolher um lugar pra você não ter câncer, qual seria? Todo mundo falou, com certeza a Lucélia é câncer de útero, ela é doida pra ser mãe. Eu, gente, mas se eu sou doida pra ser mãe e tivesse câncer de útero, eu adotava. De boa pra mim. Aí eu falei, o ruim é que eu sou fumante, eu trabalho muito com o meu verbal, eu sou professora. Se eu tivesse câncer na garganta, pra mim ia ser foda. Fudeu. Aí todo mundo, gente, eu tô falando sério? Mas assim, ainda poderia aprender Libras, saca? Pra poder ensinar. Mas tipo assim, pra mim, que sou muito verbal, talvez o câncer na garganta, ainda mais porque eu sou fumante. Eu era fumante, eu não sou mais. E aí todo mundo ficou, meu Caraca, Deus, é e tal. mesmo. Mas é de pensar nessa coisa, quando eu falo da alta performance. Ana Flávia Garcia, que é Ana Tirana, procura ela. Ela fala sobre isso, sobre alta performance do artista, né? Que é muito sobre esse lugar do atleta também, e esse lugar da consciência corporal. É movimento. É movimento. E a gente, imagina se a gente fica atrofiado. A galera tá ficando. Você já viu um estudo dos gamers? Como é que vão ser o corpo dos gamers daqui a um Não. tempo? Cara, procura isso pra tu ver. Corcundão, assim, não sei o que. Olha, tá vendo? Tem pouco espaço pra mim, Enoque. Poxa, pode me movimentar. Eles, é tipo isso, os meninos assim, corcunda, com a mão assim, tal, não sei o que, porque vai ficar atrofiado. Porque não se movimenta. Menino de 14 anos. Assim, eu não atendo mais 14 anos, mas quando vai pra sala... Eu quero contar uma história, mas Não antes tem de contar, movimento, antes de contar a história, agradecer nosso patrocinador que sempre nos acompanha, Açaí Casca, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras do Sudoeste. Ai, quero ir lá tomar, é bom? Pra mim é o melhor de Brasília. Então vou lá. Pra mim é o melhor de Eu adoro Brasília. açaí. Comunique o número do episódio. Hoje, inclusive, se você for lá, que o dia que a gente tá gravando tem desconto lá pra quem está dizendo comunique. E o número do episódio que foi lá hoje é o 52, quarta-feira. Ai, coisa ótima. O seu já vai ser o 50, não sei quanto lá. 52? 52, o seu vai ser o 56 ou 57. Tem que fazer as contas aqui dos episódios que a gente já gravou. Não, mas 52 é porque é o número 7. 7 é meu número. Adorei. Opa, então vai lá. Talvez você chegue lá e ainda ganhe um açaí de presente, Tá não só vendo? desconto. Olha aí, quem gente, sabe. Me aguarda. Além disso, se você quer nos ajudar a fazer tudo isso acontecer, vai lá no link que está na descrição do episódio, do Apoia-se, para poder contribuir para que o episódio continue e a gente agradeça você pela sua contribuição. É nós que faz tudo isso acontecer, meu irmão. Mais uma vez, tamo junto. Você falou da história do precisar falar muitas vezes que o corpo está comunicando. Tem uma história muito interessante, eu não sei se eu já contei no podcast, que eu fui fazer um retiro e aí dentro desse retiro tinha um momento de silêncio. Algumas horas ali, quase 24 horas de silêncio. No primeiro dia que a gente foi para esse retiro, conhecia pouquíssimas pessoas, conheci o Rafa, que é esse meu professor de yoga, conheci a outra instrutora, que é a Carol Ciani, que conhece o Lucas, e aí conheci poucas pessoas, mas aí eu fiquei na fogueira. Tinha uma fogueira no final ali da noite e meu quarto, o meu chalé tava muito longe, assim. Tava uns 500, 1 quilômetro para fora do lugar que a gente tava. Então eu teria que andar 10 horas da noite sozinho no meio do mato. Mas para mim, beleza, tranquilo. E aí tinha uma outra pessoa, vou até citar o nome dela, Carol. Carol também tava, só que ela tava no chalé no meio do caminho, tipo a uns 200 metros. E aí a gente ficou naquela, vamos que hora. Ela, vamos daqui a pouco, vamos daqui a pouco. Aí, beleza, aí chegou uma hora que a gente falou, vamos embora. Tava só eu e ela na fogueira.
Deixei ela no chalé dela e fui seguir no meu caminho pro meu chalé. No dia que a gente tava em silêncio, eu decidi de novo ficar na fogueira. Todo mundo foi embora, eu fiquei na fogueira. Carol também ficou na fogueira. E aí, meu pensamento, e aí a gente tava com um combinado de não falar, sem expressão verbal. Meu pensamento, e também não podia ficar fazendo mímica. Então era silêncio. E o meu pensamento foi, cara, como é que eu vou combinar com a Carol a hora que a gente tem que ir? Aí eu peguei e pensei, muito por causa disso de comunicação e tal, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou pensar nisso não. A hora que eu quiser ir embora, eu levanto e vou embora, e se ela quiser ir embora, ela vai embora. Beleza. Fiquei. Chegou a hora que eu fui embora, ela levantou e foi embora também. Eu fui com ela, ela pegou, entrou no chalé dela, eu fui seguir. Aí no dia seguinte, eu fui conversar com ela, no que a gente já podia falar e tal, eu fui conversar com ela, falei, cara, o que aconteceu? Ela falou, Diogo, confesso que eu não pensei nisso. E assim, eu não sei se você levantou primeiro, se eu levantei primeiro. Eu falei, confesso que eu não sei também quem levantou primeiro. E a gente foi junto. E eu fiquei pensando, cara, será que a gente precisa sempre ficar falando e necessariamente precisando argumentar e convencer as pessoas sobre o que a gente quer? Porque ele queira ou não, existe um espaço no primeiro dia de convencimento. Uhum. Meu com ela comigo, enfim, de como um acordo. No segundo dia a gente não precisou. Ah, será que se a gente tivesse tido primeiro, aí que vem um monte de si, né? Cara, não sei. Eu sei que nesse segundo dia eu fiquei muito impressionado com a simples expressão corporal do tipo, cara, eu tô indo, tipo, você tá indo, tipo, a gente vai, não falei nada. Não precisa, na verdade. É porque muitas vezes a gente fala demais, cara. Então, como é que você se comunica com um bebezinho que não fala? Você acha que você não se comunica? Pra caramba. Pessoas que são não verbais. Não verbais. Elas se comunicam. Todo mundo se comunica. O corpo comunica, mas é um movimento, comunica. Mas uma pessoa que você ama, tá no ápice da paixão. Aí fica aquele olhar, não sei o que, não. Precisa falar, eu te amo, te quero pra sempre. Não desgruda de mim, não vai embora. E o silêncio tem um espaço de... eu falo o silêncio comunica. E o silêncio tem um espaço de intimidade legal. Parece que você tá, tipo... Você tá só consegue ficar em silêncio com quem você tem intimidade. Senão no elevador você fala, o tempo, né? Chovendo e tal. É super incômodo, você fica, caraca, velho, e agora? Onde eu ponho a mão? Vai pra baixo, mexe no celular, pega a chave do carro. E por que as pessoas se incomodam com o silêncio? Você já parou pra pensar nisso? Já. Lá na minha sala eu sempre pergunto pra eles, por que vocês se incomodam com o silêncio? Porque em cena o silêncio é tão potente. Ele é maravilhoso, ele diz muita coisa e ele diz muito mais, às vezes. Lá, quando alguém fala alguma coisa que incomoda, rola um silêncio, aí eu olho pra eles... E eles, caralho, professor, Uma frase que eu uso é assim, quem são suas maiores referências de oratória, dependendo da sala? Dependendo do público. Referência da advocacia? Não, é tal e tal pessoa, beleza. Essa pessoa fica em silêncio, nossa, tem umas pausas e tal. Aí a pessoa fala assim, mas é porque essa pessoa já chegou nesse patamar de poder ficar em silêncio. Aí eu pergunto, será que ela não chegou nesse patamar porque ela fica em silêncio? Será que não nos fatura? Né? Ou treina o silêncio? Ou aceita o silêncio? Permite ficar em silêncio? Isso se comunica demais, cara. E a gente não aceita. Mas a gente acha também que o silêncio é só não falar, né? Sim. Que é isso, eu tô falando de uma comunidade não verbal. O que é o silêncio pra eles? Uma comunidade que não fala. Inclusive, nessa dinâmica do retiro, a ideia não podia nem falar verbalmente, nem fazer mímica. Ou seja... Então, como é o silêncio pra uma pessoa que não fala, que não é verbal? Boa pergunta. É o movimento. A ausência de movimento. Então a gente se comunica pelo movimento. Perfeito. A respiração não é um movimento. Tá tudo movimentando, até coisas que a gente não enxerga. E a gente se comunica pela respiração, pelo olhar. Tudo é movimento. A gente é movimento, a gente se comunica pelo movimento. Não tem como. E cada movimento traz algo. Cada movimento traz uma memória, uma lembrança, uma emoção, uma tentativa. Tem como. Lucélia, você acha... É doideira. Não, é doideira. Isso aí... E eu já desdobrei 30 coisas aqui, montei 3 espetáculos. Pronto, fantástico. Você tem... Minha última pergunta, prometo. Você tem algo que você já achou que fosse uma potência dentro do teu espaço artístico que hoje você não acha mais? Essa é uma pergunta que eu nunca fiz aqui. Tô fazendo pra você a primeira vez. Você já achou, com 20 anos de idade, que era uma potência fazer isso, ser assim na arte? Na tua atividade artística. E hoje você olha e fala, cara, isso não é mais uma potência. Isso não acho que isso é decisivo. De outra pessoa minha? Sua. Já, nossa, tipo mas 30 vezes. Tipo o que você já achou? É isso. É tipo, vou começar a dar aula, meu Deus, vou salvar todas as pessoas como o teatro me salvou.
Síndrome da Salvadora, sempre tive. Tenho até hoje, eu acho, né? Ou então, vou proteger todas as pessoas. Ou, não tive acesso ao teatro, quero dar acesso a todas. Sabe? Quero dar acesso a todas as pessoas. Não, mas espera. Então, eu tenho conta pra pagar, né? Claro. Se eu der acesso pra todo mundo, eu não vou conseguir. Não vai conseguir. Porque eu sou uma escola privada. E eu não tenho nenhum incentivo do governo. Nada. É tipo na raça mesmo. É eu e eu. Eu vou inverter a pergunta agora. Se tem algo que você não achou no início que era uma potência e hoje você fala assim, cara, isso é potente pra cacete. Com certeza, o meu trabalho. O que eu faço hoje. E ninguém faz. Ninguém faz o que eu faço. E ninguém faz mesmo no sentido de uma mulher com um espaço de teatro, denominando escola de teatro para não atores e fazendo uma atividade terapêutica com mais de 2.500 alunos. Não tem nenhuma outra mulher em Brasília que faça o que eu faço. Com o 23º Festival de Teatro Amador. Não tem. Nenhuma outra, ainda formada em artes cênicas. Porque tem outros profissionais, mulheres, que dão oficina de teatro, mas não são formadas. Não tem formação em arte-terapia. Não tem o olhar apurado que eu tenho. Não trabalha como eu trabalho. E não chega e não acessa os lugares que eu acesso dentro das pessoas. Não provoca a transformação que eu provoco nas pessoas. Eu tenho ciência do meu trabalho e eu sei que ninguém faz o que eu faço. A potência sou eu. Se acha, talvez um pouco, mas é isso, a autoestima também, teatro que me trouxe. Eu fiquei em silêncio porque, pra mim, eu tava com vontade de falar assim, você é foda. Eu sou. Você é foda. Eu sei. E é sobre você, né? Não é sobre a técnica. A gente conversou sobre isso um pouco. Não é sobre a técnica usada, é sobre você. E eu ficava pensando, não sei o que, porque a Tumbi tem que expandir, bababá. Tem, e pode ter outros cursos e tal. Mas esse curso sou eu, porque a Tumbi sou eu. Uhum. Tem minha cara lá e tal, que a Tumbi sou eu. Falando de Atumbi, caminhando para as pessoas saberem como é que elas devem estar assim, cara, e como é que eu faço para estar na Tumbi? Como é que eu faço fazer os cursos? Quando é que começa? Porque quando, meu filho, olha, a Tumbi é quase uma seita. Vai, quando é que as pessoas, vamos lá, redes sociais, site, quando é que tem curso, quando é que não tem? Bom, a Tumbi Escola de Teatro, então no Instagram é @atumbi, você já acha, mas é Atumbi com N, porque é uma palavra em Yorubá, todo mundo acha que é com M, mas né, a escrita em Yorubá é diferente. Facebook não se usa mais, mas tem lá também. No site é www.atumbiteatro.com, pode procurar lá, o nosso WhatsApp é 61993114525. E a gente tá com as matrículas abertas. Você pode fazer aula experimental gratuita agora agosto inteiro. Tenho 2 turmas, uma semestral quinta-feira à noite e uma anual sábado à tarde. Semestral, e tem outros cursos que vão abrir? Aí tem workshops mais curtos e tal, e outros cursos também que vão abrir em setembro. Setembro. Isso. Tudo vai estar no site. Eu tô na ânsia desse setembro. Tudo vai estar no site e tudo vai estar também no Instagram. E tem aula de voz com o tenor, mentoria vocal com o Roger. Muito bom. Para palestrantes, professores, cantores. Recomendo. Cantor de chuveiro. Cantor de chuveiro. Tudo. Curtiu? Eu adorei. Gostou? Eu adoro falar, né? Então, assim, muito bom. Muito legal. Eu só achei, assim, que o Anel, ele me, sabe, deixou um lugar um pouco pequeno, que eu fico batendo nas coisas que eu gosto de movimentar. Eu vou até defender minha galera. Sabe? Quem não é Nokia, é o equipamento. Tem muito sinceramente. Fazer. Próxima vez a gente vai fazer em pé. Tem que botar ele mais pra cá, e a gente faz assim, de pintura e tal. Sabe? Eu adorei. Gente, muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigado pela sua presença, fiquei muito feliz. A gente... Tem um porquê que o Lucas quis tanto que a gente fica grudando. Tem um porquê que o Lucas queria que a gente se conectasse. E eu entendi completamente desde o dia que eu conversei contigo. Você sabe, né? Eu sei. Desde o dia que a gente conversou a primeira vez, eu entendi o porquê. E fico muito feliz por isso. Acredito que o nosso trabalho tem tudo a ver, se conecta muito. E eu tô te esperando lá pra você fazer uma aula. Vai lá, eu vou te confessar o seguinte. Eu vou confessar aí, vai fazer um compromisso aqui público com a galera. Eu vou fazer isso. Eu te falei que eu vou fazer isso. Foi um compromisso que eu fiz contigo. Eu confesso que eu tenho dúvida se eu dou conta, em termos de tempo, de fazer o semestral. Por isso que eu tô esperando de setembro. Mas, fazendo um compromisso contigo agora já, eu vou numa aula experimental pra sentir pra sentir o Paranauê ali, pra sentir o bericutico do Berecutec. Então, amanhã de noite tem, já vai. Tá aí a agenda já começou a... A agenda não. Não, mas vai fazer mal. Calma, Mariana. Tu é de que signo? Sou touro. Ave Maria, sou legal. Me dando comida e sono, tá tudo certo. Posso já? Isso. Pode. Tá tudo ótimo. Tá tudo pra ótimo. Mim foi fenomenal. Me tirou e me levou a espaços que eu talvez não tivesse chegado sozinho. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação
como estão os teus espaços artísticos Sim. de expressão verbal, não verbal.